Bom, pessoal, como eu disse na aula passada, eu ia estar fazendo um vídeo, né, falando sobre as layers, sobre as propriedades das layers, né. Mas só que antes de eu estar falando das propriedades das layers, eu vou ter que ensinar vocês aí, pelo menos o básico, né, de como estar criando novas layers, né, porque dependendo do seu projeto, dependendo da empresa, da firma que você vai trabalhar, ele já tem assim pré-definido os modelos de layers, né? No nosso caso da mecânica, uma linha de centro, as achuras, a linha tracejada, né? Que ela está mostrando um furo no interior do objeto, que a gente não pode ver, cai no desenho, né? Dependendo da posição que o desenho, vai ter a linha tracejada. Como eu disse, a linha de centro, as linhas de cota. Então, para cada layer dessa, você vai ter que estar fazendo uma layer diferente, com uma espessura, uma cor diferente. Então, vou estar fazendo aqui, mostrando para vocês como criar essas layers, tá? Para depois nós estarmos aqui, ó, vindo para cá, encerrando com os properties, né? As propriedades. Beleza? Então, pessoal, para você estar criando uma nova layer, né, que seria a sua linha, né, de desenho, você vai estar clicando aqui, ó, Layers, Properties, né. Aí aqui vai aparecer essa caixa aqui de diálogo para você, né, com vários comandos. Deixa eu só aumentando ela aqui para ficar melhor a visualização. Aqui já está bom. Aqui nós temos a layer corrente, né? Ela está aqui, ó, a cor da linha, o tipo de linha. Vou estar mostrando tudo isso para vocês, passo a passo aqui. Nós estaremos. Difícil aqui. Nós estaremos aqui fazendo as novas layers, né, com as suas características, aprender a configurar, onde nós vamos estar utilizando essas layers no nosso projeto, né, no caso voltado por um projeto mecânico aqui, uma peça, uma planta de uma área, de uma usina, né, onde posicionar um motor, um redutor, tudo isso aqui vamos estar utilizando e nós precisamos estar diferenciando uma da outra, igual a linha de construção, que é a linha que vai construir, no caso, igual na planta baixa, 2D, né, que é de construção, você não pode estar confundindo a linha de uma parede com a linha de uma cota, entendeu? Aí para ficar assim mais vistoso, mudando as cores delas, entendeu? Aí vamos a criar as layers. Eu vou criar 3 layers aqui. Eu vou criar uma layer de contorno, seria a linha de contorno. Sempre que você abrir, pessoal, já vem essa daqui pré-definida, mas nós vamos deixar essa aqui, não vamos mexer nela não, nós vamos estar fazendo outras para vocês verem como faz, para depois a gente estar indo para as propriedades, tá? Nós vamos criar uma linha de centro, uma linha tracejada e uma linha de contorno, tá? Primeiramente eu vou estar criando aqui com vocês a linha de contorno. Eu clico aqui, ó, põe o botão ali, ó, New Layer, ou então você clica em Alt mais N, mas nós vamos sempre pelos comandos aqui, que fica mais fácil. Quando você clica na nova layer, essa caixa de diálogo que abre para você estar nomeando sua layer, né? Aqui eu vou nomear para contorno. Contorno, vou dar Enter, beleza. A cor da minha linha aqui, ó, deixa eu só aumentar aqui para a cor dela, botar black, né? A preta aqui. Eu vou botar o meu contorno azul, que na hora que eu estiver também mexendo lá, para ficar melhor para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Você pode ver que já mudou, blue, né?
Que tipo de linha é essa? Uma linha contínua. Tá vendo? Apareceu aqui a linha contínua. Aos outros tipos de linha eu vou precisar da linha traço ponto e da linha traço traço. A linha tracejada e a traço ponto para a linha de centro, né? Então eu já vou estar baixando aqui para a memória dele essas linhas. Eu vou clicar aqui em load. Aqui, pessoal, está o banco de dados das linhas. O que eu faço aqui no caso? Se eu for baixando aqui, eu já achei uma aqui, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu posso clicar em qualquer linha dessa daqui, ó, e digitar a primeira letra da linha. A minha linha de centro é a dash dot. Eu só vou clicar no D, ó. A dash dot apareceu. Beleza? Isso aqui seria a linha de centro. Traço ponto. Só que eu vou estar utilizando isso aqui, a dash dot x2. Por quê? Na hora do desenho ela fica melhor para ser visualizado, entendeu? Não fica muito curtinha. Isso aqui também pode ser configurado depois, tá? Aumentar o espaçamento. Mas eu vou utilizar essa daqui. Eu vou dar OK, ó. Ela vai aparecer aqui já. Vou clicar de novo. Eu vou precisar da linha agora, a linha tracejada. São as hidden, né? Dá um H aqui. Não. Clico numa linha aqui, que é H, ela vai aparecer. Tá vendo, pessoal? O que acontece, tá vendo? Essa daqui é muito próxima uma da outra. Lá no desenho, o que vai acontecer com ela? Não vai dar para você... Só se você aumentar muito o zoom para você ver que é uma linha tracejada. Então eu vou botar essa daqui, ó. A hidden x2 também. Tá? Vou botar essa aqui também. Beleza. Aqui eu vou deixar contínuo mesmo. Vou dar OK. A espessura da linha é aqui. Eu clico aqui, ele vai me dar espessuras, ó. Line weight, né, que seria a espessura. Como é uma linha de contorno que eu estou fazendo, pessoal, para na hora da impressão você está diferenciando o objeto mesmo que você desenhou, usa-se como padrão deixar ela mais espessa, entendeu? Com maior espessura. Eu vou pôr aqui 30. Não. Porque nas outras eu vou botar 0,09 milímetros. Você pode ver que o CAD já está configurado tudo em milímetros. Tá? Ele marcou. Isso aqui é transparência. Depois nós vamos estar vendo, não ficar se estendendo muito aqui. Depois, conforme for passando, fazendo mais vídeos, eu vou estar mostrando isso aqui. Aqui às vezes você quer ver uma linha por baixo da outra, alguma coisa do desenho, você bota essa transparência aqui. New Viewport, Freezing, você está congelando aqui, no caso, quando você for imprimir, aí eu não quero que essa layer aqui apareça. Eu venho aqui e congelo, ela não aparece lá. E aqui, pessoal, a descrição. Você pode escrever aqui, ó, centro. Eu vou só dar um exemplo, ó. Linha de centro do objeto. Entendeu? Não, contorno, né? Fazendo o centro. Linha de contorno. Uma descrição dela. Por quê? Às vezes no projeto você tem muitas layers, entendeu? No projeto você vai ter que botar ali a parte elétrica, motor, né? Então para diferenciar, fica um de cada cor, aí você vai e bota ali, entendeu? Eu quero uma linha de contorno diferente para o motor em comparação à do redutor, entendeu? Ou a do acoplamento que eu vou estar botando ali no eixo do motor. O que acontece? Eu vou estar fazendo, aí eu especifico aqui para saber, é contorno, entendeu? Quanto mais eu especificar, melhor. Aí eu criei essa layer aqui, vou criar mais uma. Vou vir aqui, contorno, agora vamos botar aqui. Deixa eu botar a primeira maiúscula também.
tracejada. A cor dela aqui eu já vou pôr diferente, que eu quero que ela se diferencie do meu desenho, né? É linha tracejada. Eu vou pegar um verde aqui, mas eu não quero ele muito clarinho. Vou botar um verde mais aqui, um pouco mais escuro. Ah, outra coisa, aqui ó, Tricolor, Color Book. São formas de você porque as cores também é por números, entendeu? Com o tempo você vai decorando isso aí. Ou na sua tabela lá, no projeto, que a pessoa mandar, pode estar mandando com essas descrições aqui, tá? Aí para você identificar. Eu vou estar escolhendo por aqui, direto aqui, para mim ficar mais prático. Então, se você olhar, já mudou aqui, ó. Pode ver que ela tem uma denominação dela aqui, ó. Aqui é só blue e aqui vem. Ah, tipo de qual a espessura? A tracejada eu quero uma espessura menor, né? Como essa daqui eu botei em 30, eu vou botar a tracejada em 20. 0,20. Tá? Ok. Mas ela vai modificar aqui. Linha contínua. Line type, né? Tipo de linha. Não. Lembra que é tracejado? Eu vou precisar dessa daqui, ó. Da riba. Né? Vou colocar ela aqui, ó. Que é como ela está marcada aqui. Botei aqui, ela mudou. Vamos fazer mais uma aqui. Mais uma layer. Essa daqui, centro. Só não botei a especificação da tracejada lá no final. Só que ficou ali, ilha de contorno do objeto. Entendeu? Eu vou ter que modificar aqui. Senão, o que acontece? Vai ficar com a linha de furo, denominar linha de furo, linha para rebaixamento, linha, né? Aqui eu vou estar trocando aqui o contorno para o centro. Linha de centro do objeto, seria uma linha, né? Isomérica, a linha de isomeria, né? Pronto. Beleza. Estou com as três aqui, só que o que está faltando aqui na linha de centro? Está a mesma da tracejada, não quero, isso aqui tem que mudar. Né? Vamos botar aqui 15. Na hora da impressão também, pessoal, faço uma pré-visualização e vejo como ficou. A cor está igual aqui, ó, tem que mudar. Certo? Vou botar ela vermelha aqui, ó. Red. Beleza? Feito isso, eu tenho que... Qual é o layer corrente que vai aparecer para mim lá nas propriedades que eu vou estar utilizando primeiro? Eu vou estar colocando aqui o contorno. Eu dou 2 cliques aqui. Esse daqui, pode ver que desmarcou de cima. Ou só clico, deixa aqui, ó, e vem aqui, ó, e marco, ó. Tá? Isso aí, do jeito que vocês adaptarem e acharem melhor, vocês podem estar fazendo, tá? Vocês podem notar que está essa daqui de contorno. A cor é blue, azul, né? Vem aqui. Quando eu fechar, ó, a minha layer aqui. Aí, pessoal, agora eu vou estar pondo em prática aqui para vocês verem isso daqui. Eu já vou estar passando 2 comandos aqui para vocês. De aplicar a layer e também de modificar a layer no objeto. Eu vou aqui. Eu vou fazer um retângulo. Não sei como está o zoom aqui. Bom, pessoal, feito o retângulo, eu estou com os comandos que eu preciso aqui ativos, né? Eu vou começar por as outras layers, né? No caso, eu vou começar pela tracejada, que essa linha vai me mostrar. Eu estou desenhando aqui, no caso, estou fazendo uma visão, a perspectiva lateral dele aqui. Eu não estou vendo. A frontal seria eu ver um círculo aqui, ó, desse camarada aqui.
digamos que a minha visão frontal fosse esse aqui, ó. Deixa eu dar aqui mais ou menos aqui, tá? Seria ver ele, tá vendo esse de frente aqui, que eu tô vendo ele de lado. E aqui nele, eu toco nele aqui no centro, ele vai ter um furo aqui, nesse centro aqui, ó. Vazado aqui, isso aqui tá vazado, né? Tô dando uma leve ideia aqui do que eu tô fazendo ali. Deixa eu apagar isso daqui, depois não tá. Aí o que acontece? Eu vou vir aqui nela, ela já está escolhida, eu venho aqui ó, em line. Quando eu toco aqui, ele me mostra esse centro aqui dele, de desenho, tá vendo? Que seria a parte isométrica dele, ó, onde eu estaria pondo aqui, pessoal, a linha de centro. Só que aqui não estou pondo ainda a linha de centro, estou mostrando a linha de furo. Aí para me construir essa linha aqui, se eu vier aqui, ó, só para me facilitar aqui para vocês verem. Eu vou clicar aqui, vou puxar para cá, para me ver quanto que essa linha está tendo. Se não uso nela aqui, 100. Eu já sei que tem 100. Aqui já para o lado 200 tinha que ter 100 mesmo, né? Aí eu vou vir aqui, pessoal, no offset. Aí ele fala assim, especifique a distância. Se eu tenho 100 daqui para cá, pessoal, eu vou botar ela aqui com 30. Só para vocês terem ideia, 30. Aí ele pede para me selecionar o objeto que eu vou mover, né? No caso eu vou fazer uma cópia dele, esse objeto aqui. Aí 30, para cá, né? Aí eu clico, ó, para cá. Selecione o objeto. Eu vou clicar nela de novo. Vou clicar para baixo. Distância de 30. Por que eu fiz isso daqui, pessoal? Porque aqui eu vou estar mostrando no meu desenho a linha de furo. Vou dar um delete na central, porque eu não quero essa linha. Lembra que eu fiz a tracejada em tom verde escuro? Ela está aqui. Agora eu vou modificar. Eu vou pegar aqui. Eu poderia ter feito também, pessoal, vou postar ela aqui em 50 aqui e 50 aqui, tá? Eu vou modificar agora para de centro. Linha de centro. Vou botar essa layer ativa. Pode ver que mudou aqui também. Aí vem aqui em line de novo. Pego aqui, ó, a midpoint dele. Vi que está aqui. Puxo para o lado aqui. Porque essa linha nos desenhos, ela atravessam aqui mesmo. Aí aquela linha lá que eu aumentei do comando é para isso. Aquela aqui. Posso dar essa. Parece que essas linhas são iguais, mas se eu der um zoom, ó, mas elas estão iguais. Não pode. Vai ter que ter um ponto aqui. Eu volto aqui. Ah, ficou igual. Não é. É -dot x2. Eu esqueci lá de modificar. Eu vou modificar aqui. Só vou modificar aqui para vocês verem. Modifiquei, né? Quando eu fechar aqui, ó, agora a minha linha aparece com um ponto. Não? Parece assim. Tem um pontinho aqui, tá? Ponto aqui, ela diferencia da outra linha. Beleza? Agora, pessoal, vou estar passando para vocês a modificação dessas layers, né? Eu tenho duas formas. Uma forma é um pouquinho complicada, mas para vocês treinarem. E a outra é a mais simples, né? Que é só clicar. Tá? No caso aqui, ó, essa aqui é a minha linha de contorno. Eu clico nela. Minha linha de contorno. Como ela não foi feita numa polyline, ela não grifou toda. Não ficou toda selecionada. Mas só aquela parte ali me interessa. Eu venho aqui, ó, e passo ela para a linha de centro. Ó. O que aconteceu? Eu modifiquei aqui a minha layer. Eu posso vir aqui, clicar, só que eu só selecionando ela só, né? Eu venho aqui, ó, e boto ela para tracejada. Parece que ela muda ali, beleza?
Tranquilo, né? Deixa eu pôr aqui de novo. O centro vai ficar essa daqui continuou, não quis mudar, só vou modificar essa mesmo. Tem que arrumar outro mouse, não tem jeito não. Esse aqui eu acho que já pediu para aposentar mesmo. Vou voltar com o meu desenho normal. Como eu marquei várias layers aqui, pessoal, diferentes, você pode ver que ele sumiu aqui, ele não identificou. Não tem problema não, se você vir aqui clicar, ó, eles vão aparecer, tá? Aqui contorno, o desenho voltou ao normal. A outra forma é aqui, ó. Eu clico aqui, ó, onde tem aquele pincelzinho, o Match Layer, né? Eu clico, ó. O que ele pede aqui para mim? Selecione o objeto. Agora eu vou selecionar a minha linha central. Selecionei o objeto, vou dar Enter. Aí ele fala, selecione o objeto de destino da layer. Eu vou selecionar agora a linha de contorno. Ó, eu mudei ele pela linha de contorno. Beleza? Vou fazer de novo. Não vou fazer de novo porque eu vou tirar essa daqui. Não, vou tirar. Eu seleciono esse objeto aqui. Agora. Deixa eu estudar essa aqui. Vou selecionar, clicar aqui. Selecione o objeto. Seleciono ele. Dou Enter. Especifique o. Corre no próximo objeto. Qual o objeto de destino que eu quero? Esse cara aqui. Mudei para ele. Beleza? Deixa eu voltar com ele ao normal aqui. São as formas de vocês estarem mudando, tá, pessoal? Depois lá o projeto está todo feito lá. Se quiser modificar, esqueceu alguma coisa, só vir ali e está alterando, tá? Quero que esse vídeo fique muito extenso, não. Então voltei para o projeto original. Pessoal, dentro de um projeto, é muito importante que você separe esse projeto todo por layers. Eu tenho essa planta baixa aqui, numa casa onde tem a sala, tem a cozinha, tem um banheiro aqui, ó. Tem 2 quartos e eu tenho as cotas delas. Deixa eu puxar mais para cá para vocês estarem vendo melhor, né? Aí o que acontece aqui? Se eu precisar, no caso, de dividir esse projeto em várias seções da construção, eu quero mandar uma parte para o pessoal que está fazendo a fundação, eu quero mandar outra parte para o pessoal que está fazendo os móveis, né? Mas eu não quero mandar tudo junto, eu quero mandar esse projeto aí, eu quero mandar esse desenho, no caso, para as pessoas, entendeu? Coisas que não interessam, porque isso pode causar uma poluição visual. Aí o que eu posso? Eu posso estar ocultando essas layers. Aqui no caso, eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, né? Quando eu clico aqui, ó, olha quantas layers criadas tem. Ó. Tem a do texto, tem a das portas, do piso, da parede, da janela, das achuras, do formato, dos depth point, das cotas, dos blocos, beleza? E do contorno e das cotas ali. Aí o que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso estar tirando aqui do desenho, né, no caso, desligando essa layer, elas vão sumir desse desenho, entendeu? E eu vou copiar o que eu quero desse desenho. Depois eu posso ligar tudo de novo e tirar outra parte que eu quero, apagar o que eu não quero e fazer outra cópia com impressão. Aqui no ícone aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, off, ó, lay off, eu clico nele. Quando eu clico nele, ele pede para mim selecionar o objeto. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho para vocês verem. Eu quero tirar as layers que estão fazendo os móveis. Ó, eu clico aqui nela. Quando eu clico nela, sumiu todos os móveis.
Beleza? Ah, eu quero tirar todas as... Aí ele pede de novo, selecione o objeto. Aí você vai selecionando. Ele quer que você selecione os textos, ó. Eu tirei todos os textos, né? A cota. Tirar todas as cotas. Limpei meu desenho. Eu fiquei com o quê? Só com a estrutura da base aqui, né? Seria das paredes da casa aqui, né? Eu vou apertar ESC aqui e vou sair desse aqui. Aqui, pessoal, eu posso estar vindo aqui no comando Copy, né? Pede para me selecionar o objeto. O que eu vou fazer? Vou selecionar todo o objeto aqui, né? Que eu quero. Nossa, selecionada boa nele aqui. Quero copiar esse objeto. Aí seleciono o objeto, aqui toco nele aqui. Seleciona o objeto. Aí vai selecionar só aqui. Peraí, deixa eu marcar ele primeiro aqui o objeto. Comando copy. Selecionar a base ponte, né, onde eu vou estar arrastando esse objeto. Eu vou clicar aqui. Aí ele seleciona tudo. Ó, pode ver que eu arrasto o objeto onde eu quiser agora, que é a planta, né? Vou botar ela aqui do lado. Tá, beleza, não vou continuar copiando, tá aqui. Eu tirei essa base aqui das paredes, né, as portas. Veio aqui, eu poderia ter apagado também. Deixa eu ver aqui, ó. Venho off de novo, vou tirar as portas. Tá? Posso tirar as janelas e ficar só com essa parte aqui. Tá? Aí fiz essa cópia aqui, beleza. Eu apaguei aqui. Por que apagou da cópia que eu fiz? Porque eu fiz a cópia com ela dentro, com aqueles layers dentro, entendeu? As outras não. Tanto que quando eu ligar, ela vai voltar para cá algumas e não as outras. Você vê? Para mim voltar com as layers, pessoal, elas não foram deletadas, foram só desligadas. Eu venho aqui, ó, em on, ó, tutorial, todas as layers on. Quando eu clicar, ó. É interessante? Como eu apaguei depois de copiar as janelas, as portas, aí ela voltou para cá. Tá? Tranquilo essa parte? São tudo coisas de criação de layers aqui. Bom, pessoal, outra coisa importante aqui é o bloqueio das layers, né? Às vezes você, para que suas layers não sofram alterações, entendeu? Você vai, configura tudo, aí deixa lá o computador lá, alguém vai lá, mexe, desconfigura. Você pode estar bloqueando essas layers para que nada aconteça com ela, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Você vai vir aqui nesse cadeadinho aqui, ó, lock, né? Clica nele. Ele vai pedir para você selecionar um objeto. Qual o objeto que eu vou selecionar? A parede da casa, ó. Você pode notar que o azul ficou um pouco opaco. Se eu vier aqui, ó, fazer isso aqui, deixa eu selecionar algumas coisas aqui, pode ver que eu estou selecionando a parede da casa, estou passando por ela, né? Selecionei. Se eu der delete, ó, não consegui deletar a parede da casa. E mesmo que eu grife ela, então, não dá. Viu? Não tem como, tá? Aí no caso, para mim estar desbloqueando essa layer, para fazer uma configuração, mudar a espessura, alguma coisa, eu venho aqui nesse outro aqui, ó, unlock, clico nele e falo, selecione o objeto do layer para desbloqueio. Eu venho seleciono aqui que foi desbloqueado. Você pode ver que a cor voltou ao normal, ficou mais aceso, tá? Se eu vier aqui, no caso, só um pedaço dela, só deletar, ó, eu vou estar deletando ela, tá? É uma forma de você estar... Deixa eu desfazer uns comandos aqui para voltar. Isso é uma forma de você estar protegendo o seu trabalho, viu? Até mesmo, você mesmo ali pode estar depois desconfigurando a sua layer, né? Você está protegendo elas e o seu projeto. Bom, pessoal, agora que eu apresentei algumas características das layers, né? Como criar as layers, como está modificando, como está bloqueando, né? Como está ocultando,
botando ali, mostrando de novo, eu vou passar basicamente as propriedades propriamente ditas, né? Como está no nosso cronograma. Agora eu vou estar podendo modificar e mostrando para vocês, porque aí vocês vão ter um entendimento melhor. O que acontece com essa barra aqui das propriedades aqui? Se eu vier aqui, ó, vocês podem notar, tá vendo? Se eu vier aqui, selecionar esse objeto, ele está na layer contorno aqui, ó. Tá? Eu tenho a layer objeto e a layer contorno, a layer contorno, que é aqui. Esse objeto aqui, pessoal, é uma roldana que eu estou fazendo, estou tendo duas vistas dela. Estou tendo a vista dela aqui frontal e estou tendo a vista dela aqui lateral. Então eu estou vendo que aqui tem um furo nela. No desenho técnico, essa linha aqui, ó, ela tem que ser uma linha tracejada, tá? Ela está mostrando que há um furo aqui, ó, dentro desse elemento de máquina aqui, certo? Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho uma layer só para tudo, então eu não posso estar modificando, no caso, não poderia estar modificando só aquela parte ali. Eu teria que ir lá mudar o formato de linha, botar a linha tracejada para essa layer de contorno, correto? Porque essa linha aqui foi criada, especificamente essa linha aqui foi criada na layer contorno. Só que com essa barra aqui, pessoal, eu posso estar modificando aqui. Eu posso vir aqui, ó, deixa eu clicar fora, vou mostrar para vocês, eu vou. Tá. Marcando aqui o que eu quero, né, trabalhar, ter essas duas linhas aqui. Aí eu venho aqui, ó, na by layer. Essa by layer aqui, pessoal, é essa layer aqui, ó. Isso aqui são as características dela, onde eu vou estar podendo modificar uma peça, a linha da peça, sem ter que estar criando outra layer. Quero que vocês entendam isso, por isso que eu tive que mostrar primeiro como se faz a layer, tá? Aqui embaixo ele está me falando o tipo de layer. Ó, ele está com a by layer, que é essa daqui, mas eu posso estar utilizando a linha de centro, que não está ali, que eu também não posso botar, porque ela não vai fazer, não seria uma linha isométrica, né, da peça, mas aqui embaixo eu tenho ela, dash head, eu tenho a reading aqui também, vou clicar na reading. Ah, não modificou nada. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha lá a linha. Beleza? Ó. Tá? Ah, eu posso mudar a cor dela? Posso. Vou mudar da layer toda? Não vou. Ó, vou clicar nela aqui. Você pode ver, quando eu clico nela aqui, ela está se apresentando assim, né? Ela não modificou o restante do desenho aqui não, pessoal. E todo o desenho foi feito com essa layer ali. Eu venho aqui nela, eu clico aqui, eu vou botar um vermelho bem aceso aqui para vocês verem que ela mudou. Quer ver outra coisa? Deixa eu botar ela bem espaçada mesmo. Deixa eu botar para essa linha aqui. Quanto mais espaçado, melhor para vocês verem. Tá? Olha lá. Aí eu quero ocultar essa layer aqui, quero que vocês entendam isso. Ocultar a layer. Quando eu clicar aqui, ó, vai toda ela embora. Toda ela, entendeu? Não tem layer separada. É a mesma layer que eu modifiquei algumas partes dela. Tá? Porque, por que acontece isso, pessoal? Porque propriedade de layer, não é você fazer um desenho sem modificar, não que é na parte de uma cor, não. Não é isso. Cada parte tem a sua função dentro do desenho, como eu mostrei lá, entendeu? Na planta. Eu quero mandar uma planta só para a parte do pessoal da elétrica, então eu só vou mandar o desenho da elétrica. Eu retiro ali aquela parte ali, eu imprimo e mando para ele, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês aqui no grupo, né, WhatsApp, no caso esses PDFs aqui, para vocês estarem praticando aí, tá? E como prometido foi isso. É isso aí. Por isso que eu não quis pôr essa parte do ensino na aula passada, como eu falei para vocês.
entendeu? Tinha detalhes aqui próprios dela, entendeu? Que tem que estar modificando. E outra coisa, tem outras coisas que vocês vão estar também aprendendo, assim, mexendo, entendeu? Como já falei, né? Bloquear a layer, impressão só com essa layer aqui, entendeu? Congelar ela para ela não aparecer lá no painel na hora que você está executando. Essas coisinhas que com o tempo, né? Vocês vão pegando, e eu também vou estar mostrando muitas coisas para vocês aqui durante esse aprendizado, tá? Com certeza eu vou passar por aquilo ali e vou estar mostrando de novo. Nós temos aí mais algumas aulas, né? Essa aqui não faz parte da aula, como as outras também que eu falei não vão fazer, né? Que é o caso do arco aqui e do retângulo. Se não me engano que eu vou fazer uma aula à parte que eu falei para vocês. Tá? Tem mais 2 aulas, vai aparecer mais aulas à parte. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Vocês têm meu número aí no WhatsApp aí. Beleza? Na medida do possível que eu puder estar esclarecendo para vocês, eu vou estar esclarecendo. Valeu, um abraço a todos aí e até a próxima aula.